vez uma boa noite a todos. Boa noite. É um prazer revê-los, tantos rostos conhecidos, pessoas que talvez não me lembram, estão aqui fazendo pela primeira vez uma semana bíblica. Eu sou o Frei Jones, agostiniano como o Frei Carlos, o Frei Marcos, o Frei Sidney. E para esse ano, 2016, aqui em Colíder, Mato Grosso, a gente tem como tema a sabedoria. Um grande bloco de livros do Antigo Testamento. Então a gente vai fazer uma grande introdução hoje, tá? Fazer uma visão geral do que é a sabedoria na Bíblia, para preparar o nosso caminho, para depois ir lendo mais ou menos uns 20 salmos, os principais dos 150. Então, temos a possibilidade de tempo e disponibilidade de paciência, talvez, para acompanhar a leitura de 150 salmos. E no último dia, na sexta-feira, nós veremos uma obra também desse bloco dos sapienciais, o Eclesiastes, também chamado de Coelet. E vocês verão se é uma pessoa otimista ou pessimista. É muito interessante a leitura dele. A gente vai começar no dia de hoje com uma introdução. Vamos ler poucos textos. Espero que não pareça chato, porque aquilo que a gente vai fazer hoje como introdução é o que vai nos acompanhar todos os dias. Ok? Estou acompanhando aqui uma pequena introdução. Eu gostaria de começar pela divisão da Bíblia, do Antigo Testamento, porque pode ser que muita gente não tenha muito claro o que é texto sapiencial. Quando a gente fala de Evangelho, de cartas de Paulo, de Pentateuco, talvez é mais fácil localizar onde está na Bíblia e também quais são os livros. Eu queria começar devagarzinho com a divisão da Bíblia. Em Lucas 24, Jesus, indo para Emaús, diz o seguinte para o Cleófas e o companheiro dele, quando estava conversando com eles e falando sobre a Sagrada Escritura. Depois disse-lhes: são estas as palavras que eu vos falei quando estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, o Messias, na lei, nos profetas e nos salmos. Então, os judeus, o povo do Antigo Testamento, tinha a palavra de Deus dividida em 3 grandes blocos. Eles chamavam os 5 primeiros livros de lei, Torá. Chamavam depois todos os profetas com esse nome, e o restante dos livros eles colocavam como escritos. Então, 3 divisões: lei, profetas e escritos. O pessoal foi para o exílio, lá pelo ano 586, para a Babilônia. Muita gente saiu da Terra Santa e foi passando os anos. O grego foi tomando conta como língua. E muita gente, passando os anos, não conseguia mais entender o hebraico, a língua da Bíblia. Por isso que mais ou menos no ano 200, um grupo de pessoas resolveu traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o grego, a língua mais falada na época. E nessa tradução, eles também reorganizaram um pouco os livros. A lei começou a ser chamada de Pentateuco, os 5 primeiros livros. Os profetas, eles continuaram chamando, obviamente, de profetas. Mas aquele grande bloco, os chamados escritos, eles dividiram em 2 grupos, nessa tradução que nós costumamos chamar de tradução dos 70, do hebraico para o grego. E nesses escritos, eles dividiram uma parte em livros históricos, que faziam toda a história de Israel. Vamos ver se vocês lembram os livros históricos. Josué,
1 Samuel, 2 Samuel, livro dos reis, Neemias, Esdras, as crônicas, livros que nós ouvimos pouco na liturgia. E aqueles livros que não falavam de história, mas falavam do conhecimento, da reflexão, da oração, eles colocaram num grupo chamado de sapienciais. E é esse o grupo que nos interessa. As obras que não falam da lei, não falam dos profetas, não falam da história, as obras que falam do conhecimento, da oração e da reflexão. Esses são os livros sapienciais. Então, esse é um pouco o panorama que nós temos da divisão bíblica. O Antigo Testamento que eu falei para vocês, em hebraico, com a lei, com os profetas, esses dois juntos chamados escritos, foi traduzido em grego, lá pelo ano 200, mais ou menos, por um grupo de 70 tradutores, segundo a lenda, que dividiram em Pentateuco, históricos, sapienciais, que nos interessa, e profetas. Depois de Cristo veio o Novo Testamento, os evangelhos, as cartas de Paulo e escritos variados, os Atos, outras cartas e o Apocalipse. Essa é a nossa Bíblia. E nós, a partir de agora, então, vamos focar nesse grupo aqui. Ok? Então, esse grupo dos sapienciais tem essas 7 obras aqui. Vamos tentar ver o que nós conhecemos delas. Se vocês olharem no índice bíblico, ou seguindo a ordem dos livros, o primeiro que aparece é Jó. Quando eu falo de Jó, o que vocês lembram? O homem da paciência. Isso é uma lenda. A mulher de Jó conseguiu fazer ele perder a paciência no 2º capítulo. Depois vieram mais de 30 capítulos de discussões. Daí, para ajudar, vieram os amigos que fizeram ele deixar mais para baixo. Depois apareceu o outro. E no final, quando ele está bravo com todo mundo, Deus aparece e ele entende certas coisas que tinha se perguntado. Segundo livro, os Salmos, que nós vamos ver. Quando eu falo para vocês de Salmos, qual que é a primeira coisa que vem em mente? Cânticos, hinos, poemas, orações. A gente vai falar muito de oração nesse nosso curso. Provérbios. Já deu uma forçada, né? Provérbios tem muitos ditados populares. Capítulos e capítulos de ditado popular. Quando que a pessoa cria um ditado? Quando ela para pensar, para refletir, começa a comparar algumas coisas, isso é a sabedoria. Eclesiastes, ou também chamado de Coelet, a gente vai ver ele sexta-feira. Alguém tem alguma coisa sobre o Coelet? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A frase famosa do Coelet. Cântico dos Cânticos. Amor, um poema matrimonial. Sabedoria. Aqui ficou difícil. Sabedoria, o nome disso tudo. E o Eclesiástico. Eu desisto. Então, nesse grupão das obras sapienciais, nós temos 2 obras poéticas. Nós vimos o Cântico dos Cânticos e os Salmos, que vocês falaram. Temos também 2 obras chamadas deuterocanônicas. Quando fizeram aquela tradução em grego, eles também acrescentaram algumas obras que eles consideravam inspiradas por Deus. E a igreja acolheu essas obras. Então esse grupo aqui tem o hebraico como original,
Enquanto que esse daqui, sabedoria e eclesiástico, obras bem tardias, tem só o grego. Então, os judeus, por exemplo, não aceitam essas obras porque foram escritas em grego, enquanto que as outras foram em hebraico. Jó e Coelet são obras polêmicas, de gente que reclama, de gente que não está satisfeito, de gente que questiona a Deus. A gente vai ver uma delas. Então, o nosso objetivo é ver a oração e a polêmica no nosso curso. Ok? Divisão da Bíblia, introdução geral, obras. Deu uma refrescada na memória ou deu um nó nos neurônios? É muita coisa? Não, pelo amor de Deus, gente, não me desanime, o pior está por vir. Então, para a gente começar agora, a sabedoria em Israel. Já que essas obras se chamam sapienciais, vem de sabedoria. Só quem tem sabedoria pode rezar. Só quem tem sabedoria pode ser uma pessoa polêmica. Só quem tem sabedoria pode tentar entender certas coisas de Deus. Então, a gente vai ver aonde surgiu a sabedoria, como foi a sabedoria em Israel, como que se tornou uma pessoa, a palavra sabedoria e um pouquinho de cada obra dessas. Então eu já falei para vocês, aquela divisão em 4 blocos. A Torá, o Pentateuco, fala do Gênesis, do Êxodo, o início da humanidade, quando foram para o Egito, o início de Israel. E depois que saíram do Egito, final do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio tem o quê? Leis. Início do povo de Israel e Código Civil, Código Religioso. Se eu quero procurar na Bíblia algo sobre a norma a ser seguida, eu vou direto no Pentateuco. Profetas, homens enviados por Deus. O profeta não adivinha o futuro. O profeta faz o quê? Ele olha a situação e dá conselhos para mudar de vida e lá na frente ter resultado. Temos muitos profetas na Bíblia que foram colocados naquele grupo. Os históricos eu falei, e os sapienciais, os livros da cultura, do conhecimento e da oração. Então, o povo de Israel, com Abraão, fez um caminho, veio para próximo do Mar Morto, desceu para o Egito, virou escravo, foi libertado e quando voltou para a Terra Santa teve que conquistar alguns territórios. Depois vieram vários povos invasores e numa época o povo de Israel foi mandado em exílio para Babilônia. E passado muito tempo, retornou à Terra Santa. Esse é o resumo da história. Contato com gente daqui, contato com gente daqui e contato com gente daqui. Se eu vou para um lugar diferente, eu acabo assimilando a cultura daquele lugar. E por isso que cada lugar desse, os egípcios, os cananeus, os da Mesopotâmia, tem muitas obras de sabedoria, muitos ditados, muitas reflexões, muito texto de conhecimento, e esse povo que ia de um lado para o outro teve contato com eles. Tanto que Israel copia certas coisas deles, mas o grande diferencial qual que é? A presença de Deus. Enquanto que todos os outros povos dizem que o ser humano adquire sabedoria, os livros da Bíblia dizem o contrário. Deus é a sabedoria, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho sabedoria. Então,
A sabedoria bíblica, ela se apresenta como a arte de viver sob a proteção de Deus. E a pessoa mais sábia que aparece na Bíblia como modelo, quem que é? Salomão. 1 Reis, capítulo 5. Deus deu a Salomão sabedoria e inteligência extraordinárias. Um coração tão vasto como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão foi maior que a de todos os filhos do Oriente e do Egito. Por que Salomão é tão sábio? É tão inteligente? Porque ele recebeu de Deus. Essa é a diferença dos livros da Bíblia. E olha só, eles dizem, tem gente com sabedoria no Egito, que eu falei para vocês antes. Tem gente com sabedoria no Oriente. Aonde que é o Oriente? Que eu mostrei aquele mapa. Nossa. Ctrl Alt Del da tela azul aí. A Mesopotâmia, de onde veio Abraão e para onde foram no exílio depois. Esse texto aqui mostra que Israel conhece que os outros povos têm sabedoria, os filhos do Oriente, só que a de Salomão é maior, porque recebeu de Deus. Olha só, Provérbios 30, o livro dos Provérbios, abram aí, Provérbios 30. Eu estou usando a tradução da Bíblia de Jerusalém. Pode ser que a de vocês, Ave Maria, Pastoral, outras traduções, os textos apareçam de modo diferente. Quem que escreveu Provérbios 30? Acharam aí? Nossa, mãe, o problema é que os livros sapienciais estão bem no meio do Antigo Testamento. Quando tinha Apocalipse, lá no finalzinho, né? Gênesis no começo, agora eu quero ver. Encontraram aí o livro dos Provérbios? Quem que escreveu o capítulo 30 do livro dos Provérbios? Agur, filho de Jaz. Aonde que o Jaz morava? De onde que ele veio? De Massa. Massa é na Terra Santa? Não. Nós temos uma parte da Bíblia inspirada por Deus que veio de quem? De gente que não é do povo hebreu. Dizendo o quê? As palavras de Agur, ele veio de Massa. Olha só aqui o Salmo 94. Não endureçais os vossos corações lá como em Meriba, no dia de Massa no deserto, quando se fazia a caminhada para chegar ainda na Terra Santa. Nós temos aqui palavra de Deus, da sabedoria de onde? De outros povos. Capítulo 31 de Provérbios, dá uma girada na página aí. Palavras de Lamuel. Quem que era o nosso amigo Lamuel? Rei de Massa. Olha só, aquele contato que eles tiveram quando passaram no deserto, copiaram textos, copiaram ditados, porque se vocês olharem o capítulo 31 e o capítulo 30, é uma série de ditados. Então, a palavra de Deus também foi inspirada fora da Terra Santa, mas quando o povo acolhe aquilo, faz com que aquela palavra seja deles. Ok? Então, Salomão é o principal. Recebeu de Deus a sabedoria, mas não é o único. 1 Reis 5:11, aquele mesmo texto de antes. Salomão foi o mais sábio que qualquer outra pessoa. Ele foi mais sábio que o Etã. Salmo 89, poema de Etã.
O Etan escreveu até Salmo. O outro sábio. Foi mais sábio que Emã, os filhos de Maol, e sua fama se espalhou pelas nações circunvizinhas, para todo aquele povo ao redor. Quem que é o Emã? Um que escreveu Salmos. Então isso eu queria dizer para vocês nessa introdução. A sabedoria de Israel vem de Deus. Salomão é o modelo, mas eles não eliminam o que eles tiveram contato com outros povos. Ok? Então, os livros sapienciais colocam pessoas como modelo, o principal é Salomão, citam povos vizinhos como fonte também de sabedoria. Só que essa sabedoria serve para quê? Vocês podem estar até enjoados, o Frei John só fala de sabedoria, outros povos, eu queria já começar a ler a Bíblia. Calma, vou colocar primeiro os fundamentos para depois a gente continuar. Provérbios 8. Sabedoria tinha nos vizinhos, a sabedoria veio para Israel, Salomão é o modelo, mas não é o único. Terceira etapa. Abram aí Provérbios 8, 22. E aqui vocês peguem a caneta para sublinhar esse texto, porque é muito importante. É um dos principais textos que falam da sabedoria no Antigo Testamento e que nós fazemos sobre isso aqui uma leitura cristã. Provérbios 8, 22. Ok? Era um pouquinho antes do Emã, do Etan, daqueles nossos amigos ali. Yahvé me criou. A sabedoria está falando. Primícia da sua obra, desde a eternidade eu, a sabedoria, foi estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra, eu fui gerada. Não existiam as águas, não existiam as montanhas, e antes de tudo isso aqui, Deus me gerou. Quem está falando que foi gerado antes da criação? A sabedoria. Será que não é muita pretesa da sabedoria dizer que ela foi gerada por Deus antes do princípio? Guardem esse questionamento. Jó 8. Mas a sabedoria, de onde que ela vem? Onde está o lugar da inteligência? O homem não sabe o caminho, e a sabedoria não se encontra na terra dos mortais. Eclesiástico 24. Eu, a sabedoria, saí da boca do Altíssimo. O que sai da boca? A palavra, o som. Como a neblina cobria a terra, o Criador de todas as coisas me deu uma ordem. Aquele que me criou, ou gerou, me disse: instala-te em Jacó, em Israel, e criou-me antes de todos os séculos, desde o princípio, para sempre não deixarei de existir. O que existe desde sempre e nunca cessa de existir, nós dizemos que é eterno. Quem que é a sabedoria? É Deus. Porque a gente viu, a sabedoria existia nos outros povos, Israel tem a sabedoria, Salomão é o modelo, a sabedoria vem de Deus, só que a sabedoria existe antes da criação. A sabedoria é eterna. A sabedoria desceu até Israel. A sabedoria fez uma morada em Israel. Quem que é a sabedoria? Guardem o questionamento.
Então nós vimos que os povos vizinhos têm sabedoria que refletem sobre a vida. Israel recebe de Deus essa sabedoria. E essa sabedoria é alguém diferente de Deus. Porque em nenhum lugar se diz que a sabedoria é Deus. Mas foi gerada por Deus, é diferente de Deus. E tudo isso que a gente falou. Daí vem um cara chamado João, que começa o evangelho dele dizendo isso. No princípio, era o verbo. O que eu falei? A sabedoria saiu da boca do Altíssimo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. No princípio estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele. Ele voltava lá desde o início, antes que as montanhas, a água, tudo existisse. Daí São Paulo, para simplificar as coisas, para aqueles que são chamados, batizados, tanto judeus como gregos, é Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Aonde que São Paulo foi buscar isso? Aonde que São João foi buscar isso? Naqueles textos que a gente acabou de ler. Então, a gente vai fazer uma leitura dos livros da sabedoria, sabendo o quê? Que a sabedoria é Cristo. Sem Cristo, a gente não consegue entender os livros sapienciais. Porque a palavra de Deus, no Novo Testamento, diz: o verbo, o princípio, quem estava com Deus, quem foi gerado por Deus é o Cristo. Então, tentem definir